Olá, sétimo ano. Vamos falar hoje sobre história da alimentação. Eu comecei a entrar nesse assunto com vocês na última semana da paralisação total. E nessa última semana, haviam poucos alunos na sala, né? Não tinha muitos alunos na sala. E eu também solicitei um trabalho para vocês sobre a história da alimentação e vocês não puderam me enviar porque a gente não teve mais aula. E aí eu vou retomar esse assunto e eu vou pedir para vocês enviarem para o meu e-mail o trabalho que vocês já deveriam ter me enviado, mas como a gente não teve mais aula, acabou que a gente não conseguiu fazer esse trabalho. E aí eu vou retomar esse assunto porque muitos alunos perderam esse assunto, né? E aí todos vão poder fazer o trabalho e me enviar por e-mail, para o e-mail carinepalmeira@hotmail.com. Então a gente vai falar sobre a história da alimentação. Como vocês sabem, o homem, ele nem sempre teve essa abundância de alimentos como ele tem na atualidade, né? Muito alimento disponível, no mercado você vê que tem várias coisas. Na pré-história, o homem ele se alimentava de frutas, de raízes, de legumes, peixes e caracóis. Aí depois o homem começou a dominar armas como lanças, flechas, e aí ele começou a caçar, né? E aí ele começou a se alimentar de carnes também. Esses homens, eles se organizavam em grupos e iam caçar. E aí, depois disso, o homem ele aprendeu a dominar o fogo. E aí ele começou, antes ele comia carne crua, ele caçava e não conseguia assar porque não tinha o fogo, começou a comer carne assada. Então, na sociedade agrícola, o homem começou a fixar-se em aldeias, né? E aí ele começou a semear, ele semeava feijão, milho, mandioca, batata. E aí com o domínio do fogo, esses cereais que o homem semeava, ele começou a aquecer, né? E formando mingais, então ele se alimentava desses mingais. E também começou a extração do sal. Já na Idade Antiga, os homens se alimentavam de pão, vinho, mel, cerveja. Os reis, eles passaram a ter cozinheiros e tinham grandes banquetes, né? Para esses reis. Na Idade Média, o arroz foi trazido da Ásia para o Ocidente. Começou o uso do vinagre e do macarrão. Então, os descobrimentos de novas culturas. A gente tem aqui o mapa do mundo, né? E em cada continente teve uma cultura diferente que foi trazido para outro. Então, da Ásia foram trazidos cana-de-açúcar, laranja, manga, tangerina, chás e arroz. Esses são alguns exemplos. Da América foram levados batata, feijão, cacau, abóbora, pimentão, mandioca, entre outros. Na África, exportaram bananas, inhame e coco. Na Europa, da Europa foram trazidos os gados, o bovino, o equino e o ovino. Coloquei uma fotinha para vocês. E aí, na Idade Contemporânea, teve a Revolução Industrial, né? Grandes indústrias surgindo, tecnologia. E essa industrialização mudou radicalmente os hábitos alimentares. O que começou a se pensar? Na conservação dos alimentos. E aí começou a ter processos de conservar os alimentos. Como que eu vou conservar para que esse alimento dure mais, para que não estrague tão rápido? E aí tem métodos de conservar alimentos, como cozir, acidificar, salgar e secar o alimento, tirar a água, para que esse alimento dure mais, não estrague com tanta facilidade. E aí também tiveram novos processos de conservação, como conservação em lata, né, em recipiente de vidro. E aí houve uma alteração também no modo de cozinhar. As alterações trazidas pela industrialização modificaram o modo de cozinhar. Por quê? Porque houve uma separação dos locais de trabalho dos locais de habitação. Com essa industrialização, muita gente começou a ir trabalhar em indústria e trabalhar fora. Então, tinha que levar o alimento
para comer na indústria, não comia em casa, né? E aí eles mudaram o hábito de alimentação, eles começaram a buscar coisas que fossem mais rápidas, né? De fazer, porque tinha que trabalhar, uma coisa mais barata, mas que também não estragasse. E começou a ocorrer essa migração para cidades. E aí vamos falar das comidas que são rápidas, né, e baratas, os fast food. A alimentação, ela começou a ter que ser mais rápida e econômica. E aí produtos industriais como miojo, caldo de carne, sopas em pacotes começaram a surgir. Aí eu coloquei a foto para vocês do fast food, um hambúrguer de miojo, Coca-Cola, doces, biscoitos. E aí a gente fala agora os pecados do progresso. O que trouxe de ruim, né, essa alimentação tão rápida e barata assim? A alimentação que é rica em vegetais deu lugar à alimentação rica em açúcar, lipídio e proteínas. Então, quando se comiam muito vegetais, legumes, quando começaram a ir para as indústrias, eles começaram a comer coisas que eram ricas em açúcares, lipídios. E aí comiam menos legumes, menos frutas e mais doces, frituras, lanches rápidos e carnes. E aí juntou isso, a má alimentação com a falta de exercício físico. Então, além disso, para muitos os trabalhos físicos diminuíram. Teve mais facilidade com a indústria, né? Tecnologia, a gente acaba fazendo menos esforço físico, tem mais facilidade para fazer algumas coisas, tem mais aparelhos que facilitam o nosso esforço. E aí as pessoas hoje, elas mexem-se menos e comem mais, né? E o metabolismo do homem, que era acostumado a caçar, a correr atrás do próprio alimento, não se adaptou. E aí veio um problema, o excesso de peso e a carência alimentar. O que seria carência alimentar? Seria carência de vitaminas, né? De alimentação saudável, isso que é carência alimentar. E aí a gente tem que pensar em ter uma alimentação saudável, que seria adicionar frutas, legumes, verduras e eliminar esse fast food, essas coisas que fazem mal, né? Refrigerante, doces, biscoitos, a gente tem que tentar eliminar e tentar comer mais coisas saudáveis. E aí eu trouxe para vocês duas notícias sobre a importância dos legumes, né? Comer bem para viver melhor. E legumes e frutas, além das vitaminas, possuem substâncias antioxidantes poderosas na proteção de doenças. Então, a primeira notícia: frutas, legumes e verduras no equilíbrio da saúde cardiovascular, a saúde do coração, né? Verduras e legumes ajudam na prevenção contra o câncer. Então, olha para vocês verem como que é importante se alimentar bem. E aí eu quero a pesquisa, né? Que teria ficado para a próxima aula. Vocês devem fazer uma entrevista com familiares, avós, pais, para conhecerem como eram armazenados os alimentos quando estes eram crianças. Também devem pesquisar os alimentos mais consumidos por eles, anotar no papel e trazer para discussão na próxima aula. Eu havia pedido isso para vocês e a gente não conseguiu fazer, então a gente vai adaptar isso, né? Vocês devem fazer uma entrevista. Lembrando que a gente está num momento de quarentena, certo? Então, às vezes, a gente não tem contato com os nossos avós e não devemos ter mesmo, né? É um momento de quarentena. Então, vocês vão fazer com quem está na casa de vocês, com os pais, com a mãe. Se vocês quiserem fazer com o avô, a avó, vocês podem tentar ligar para eles, mas lembrando que a gente está num momento de quarentena. Então, o ideal é você fazer com as pessoas que estão na sua casa mesmo, com seus pais, né? Ou quem mora com os avós também pode fazer com os avós, quem mora com os avós. Quem não mora, tente optar pela ligação, né? Para tentar falar com eles por ligação, por WhatsApp e fazer essa pergunta para eles. Como que eram armazenados os alimentos quando vocês eram crianças? Como que vocês armazenavam para não estragar? E quais alimentos eram muito consumidos por eles quando eles eram crianças?
E aí vocês vão escrever o nome de vocês, o nome completo de vocês, a turma de vocês e responder essas perguntas para mim e me enviar por e-mail. O e-mail é karinepalmeira@hotmail.com. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo via nosso grupo do WhatsApp que a gente tem. Podem me mandar e-mail também para tirar dúvidas. Mas essa seria a entrevista que eu quero que vocês façam para mim, né? Lembrando de respeitar a quarentena e fazer essa pesquisa com quem esteja na sua casa mesmo. Tá bom? Aguardo a resposta de vocês e fiquem com Deus.